Eu sou a professora de Ciências Leonora Batista Campos, professora da Rede Pública de Ensino. Estarei com você esses dias ministrando aulas de ciências e o tema da nossa aula de hoje é sobre mudanças do estado físico. Então, hoje o assunto é, nós vamos trabalhar, acompanhar algumas mudanças do estado físico da matéria. Vamos lá. Quero que você observe essa imagem. Você está percebendo nessa imagem alguma alteração nessa substância? Você está percebendo nessa imagem alguma mudança no estado físico? Espero que com a aula de hoje você venha conhecer os estados físicos da matéria, que você venha também acompanhar como ocorrem essas mudanças de estado físico, identificar as características da matéria no estado sólido, líquido e gasoso e também identificar as mudanças do estado físico da matéria. Vamos lá. Quero fazer menção com você sobre a água. A água é uma substância que apresenta nos 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Por isso que nós podemos dizer que ela adquire uma personalidade tripla, porque ela pode estar no estado sólido, quando na forma de gelo, ela pode estar no estado líquido, nas torneiras, nos mares, oceanos, rios, e ela pode estar no estado gasoso, presente no ar. Então, a água é uma substância que apresenta esses 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Qualquer matéria, que você já aprendeu, que matéria é tudo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Então, toda matéria, ela pode estar em 3 estados físicos. E também ela pode passar de um estado físico para outro. Você vai acompanhar aqui hoje essas mudanças que a matéria, que a substância vai passando em líquido, sólido e gasoso. Não é necessariamente que uma substância só permaneça no estado líquido, nem no estado somente no sólido e nem somente no gasoso. Ou seja, ela pode mudar o seu estado físico. Como é que você acredita que estão as partículas da matéria em cada estado físico? A partícula da matéria é a menor parte formadora da matéria. A água, por exemplo, a menor porção formadora da água é a molécula H2O. Um átomo de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio vai formar a molécula da água. E será como é que essas moléculas da água elas se comportam no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso? No estado sólido, eu posso dizer que essas moléculas elas estão bem juntas. Se você for observar essa imagem no estado sólido, você vai perceber que a água, as moléculas, elas estão bem próximas umas das outras. Pelo fato delas estarem muito próximas, significa que elas pouco movimentam. Você não vai perceber muito movimento nas moléculas quando está no estado sólido. Devido elas estarem muito próximas, então pouco há movimento entre elas. Já no estado líquido, você vai perceber que vai acontecer um distanciamento um pouco mais dessas moléculas. Essas moléculas que antes do estado sólido estavam muito próximas, agora essas moléculas passam a estar um pouco mais separadas. Então, se elas estão um pouco mais separadas, significa que elas também vão movimentar um pouco mais em relação aos sólidos. E no estado gasoso? Como é que estão as moléculas no estado gasoso? As moléculas elas estão bem separadas, bem distantes. Então, eu vou dizer que essas moléculas elas conseguem movimentar muito, que existe uma separação muito grande entre elas e elas, com isso, permite mais que elas movimentem. Vamos ver aqui que a matéria no estado sólido, líquido e gasoso, como é que elas se comportam? Então, toda matéria ela tem uma forma, ela tem um volume, ela tem uma densidade. Então, hoje eu quero que vocês focam aqui comigo nas
na matéria, no estado sólido, líquido, gasoso, quanto à forma e ao volume. Para vocês terem uma ideia, devido às moléculas estarem bem juntas umas das outras no estado sólido, eu vou dizer que as moléculas, que a matéria no estado sólido, ela tem forma e volume definido. Querem ver? Vamos observar esse cubinho. Ele está no estado sólido. Eu consigo mudar a estrutura desse cubinho de maneira que ele muda a forma ou muda o volume? Não. Então, esse cubinho ele está no estado sólido e significa que as moléculas estão bem juntas e eu não consigo mudar nem a forma e nem o volume. Então, eu vou dizer que toda matéria no estado sólido possui forma e volume definido. Já no estado líquido, eu trouxe para vocês verem a água. A água ela está no estado líquido e eu consigo pegar essa água e transportar para outro recipiente. Então, é um copo com água, é o volume, né? É a quantidade de água que eu tenho. Se eu pego essa água e passo para essa outra vasilha, o que você vai observar? Mudou o volume? Não. O volume permanece o mesmo, mas a forma mudou. Antes, a água tinha a forma de um copo e agora ela tem a forma dessa vasilha. Então, toda matéria no estado líquido, eu posso dizer que ela tem o mesmo volume, porém, ela adquire a forma do recipiente. A forma dela pode variar. Vamos pensar aqui, quando você está colocando um leite para ferver. Se você pega 1 litro de leite e coloca numa panela, ele deixa de ser 1 litro de leite? Lógico que não. Mas a forma que antes ele estava em 1 litro, ele passa a ter a forma da panela. Então, isso significa que a matéria no estado líquido, ela possui o mesmo volume, mas a forma dela pode variar. E será como é que é a matéria no estado gasoso? Vamos ver? Quando você esquece na sua casa o gás ligado, quando chega alguém na sala, fala assim, tem um gás ali, está cheirando gás. Significa que aquele gás, ele saiu da cozinha, foi para a sala. Da sala, se você for para o quarto, você também vai sentir o cheiro do gás. Então, eu vou dizer que a matéria no estado gasoso, ela não apresenta nem forma e nem volume definido. Não dá para a gente falar aqui qual é a forma e nem o volume do ar que está nessa sala. Ao você encher um balão, né, você vai ver que ele também não tem forma e nem volume definido. Então, é assim que a matéria no estado gasoso se comporta. Ela não tem forma e nem volume próprio. Mas vamos analisar quando a matéria... Eu trouxe essa imagem para você. Você consegue pegar uma barra de ouro e mudar essa barra de ouro e colocar, ela vai conseguir ter a forma de uma bacia, de uma vasilha qualquer? Não, porque a barra de ouro ela está no estado sólido. Ela possui a mesma forma e o mesmo volume. Não dá para alterar nem a forma e nem o volume dela. No estado líquido, eu demonstrei para vocês que a matéria, a água que está em 1 litro, eu posso transpor em uma cuba, em uma outra vasilha. O volume é o mesmo, mas a forma é variada. No estado sólido, líquido e gasoso, como é que se comportam essas moléculas? No estado sólido, as moléculas estão muito próximas, muito juntas. Já no estado líquido, elas estão um pouco mais afastadas. E já no estado gasoso, elas estão totalmente afastadas.
Mas, como o tema da nossa aula de hoje é sobre as mudanças de estado físico, existem fatores que vão interferir na mudança de estado físico. Fatores externos, como, por exemplo, nós vamos observar a variação da temperatura, a pressão, o calor. Hoje, nós vamos focar aqui nas mudanças que ocorrem por mudanças de temperatura. Então, existem fatores que fazem com que a matéria mude o seu estado físico. Esses fatores podem ser o calor, a temperatura, podem ser a pressão. E hoje eu vou focar com vocês sobre a mudança de temperatura. Vamos lá? Vou tentar fazer aqui uma demonstração para vocês, para a gente acompanhar juntos, nós vamos acompanhar juntos essa mudança de estado físico. Vamos lá. A matéria, no caso aqui a água, que eu falei com vocês, que nós vamos fazer menção da água, porque é uma substância que ora ela está no estado sólido, ela pode passar para o estado líquido e ela pode passar para o estado gasoso, certo? Então, imagine essa vasilha com água. Se essa vasilha com água que está no estado líquido, nessa temperatura ambiente, eu pego essa água e coloco no congelador, o que vai acontecer com essa água? Ela vai solidificar. Ou seja, a água vai passar do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Essa água para solidificar, ela ganhou temperatura, aumentou a temperatura ou diminuiu? Logicamente que a temperatura diminuiu. Na temperatura ambiente, ela estava no estado líquido. Passando essa água para o congelador, diminuiu a temperatura do congelador, ela solidificou. Então, ela passou para o estado sólido. É uma mudança de estado físico. Vamos ver aqui. Líquido para o sólido, nós vamos falar que a mudança ocorreu e ela chama solidificação. Mas vamos imaginar que eu pego a vasilha, o gelo que está aqui. Esse gelo, ele está já no estado sólido. Peguei esse gelo, coloquei em cima da pia, ou aqui perto dessa bandeja, vocês estão vendo aqui. O que você está percebendo que está acontecendo com esse gelo? Ele está derretendo, ou seja, esse gelo está passando do estado sólido para o estado líquido. Esse tipo de mudança eu falo que chama fusão. Então, fusão é a passagem da matéria, da substância, do estado sólido para o estado líquido. Nesse caso aqui, o gelo está derretendo, chama-se fusão. Você percebe também que ao estar esse gelo, quando ele estava na geladeira, no congelador, ele estava numa temperatura. Trouxe para cá, ele está na temperatura ambiente. Então, mudou de temperatura, então mudou também o estado físico dessa substância. Mas vamos imaginar ainda que eu tenho essa água no estado líquido e levo lá no fogão e essa água ela vai passar para o estado gasoso. Significa que ela estava no estado líquido, aquela chaleira de água que a sua mãe colocou no fogão, ela esquentou, passou por ebulição e ela evaporou. Então, essa mudança de estado físico, de líquido para gasoso, eu vou falar que chama evaporação. Quando isso acontece, ocorreu também mudança de temperatura. A água ela estava em temperatura ambiente e ela já passou para... aumentou a temperatura, porque a água ferve 100 graus. Aos 100 graus, a água ferve. Então, ela saiu da temperatura ambiente, foi para uma temperatura maior, que é a fervura, e aí ela passou para o estado gasoso. Essa mudança eu chamo de evaporação. Você já parou para pensar quando sua mãe coloca a vasilha com água e aquela água começa a ferver e você tampa, ou você chega a sua mão bem próxima àquele vapor.
O que você percebe? Que sua mão fica molhada. Significa que aquela água que estava no estado gasoso, ela passou para o estado líquido. É o que a gente chama de condensação da água. Às vezes você percebe a condensação em algo simples na sua casa. Às vezes você está tomando ali um refrigerante, te pega um copo, o refrigerante está muito gelado, você coloca e deixa passar um tempo e você percebe que fora do copo está com água, está molhado o copo. O copo não está trincado, ele não está furado e está tendo água em volta. Por quê? Porque o vapor de água que estava no estado gasoso, que está no estado gasoso, bate na parte fria do copo e passa para o estado líquido. É condensação. A condensação da água, ela acontece também, no caso, né, para formar a chuva. A chuva, ela passa por várias mudanças de estado físico. A água dos rios que estão no estado líquido, dos mares, dos oceanos, evaporam, porque o sol bate na água e a água vai evaporar. A roupa que você colocou no varal também vai evaporar. As plantas transpiram, também evaporam. Nós também transpiramos, o nosso suor também evapora. Essa água que estava no estado líquido passa para o estado gasoso, é o vapor de água. Por isso que a gente fala que o ar ele tem grande quantidade de água na forma de vapor. Esse vapor de água, quando ele vai subindo para a atmosfera, ele vai encontrar uma camada mais fria na atmosfera. Ao encontrar essa camada fria, ele vai passar para o estado líquido, é a condensação. As nuvens vão formar as nuvens e quando as nuvens estão bem pesadas, vai vir a chuva, que a gente chama de precipitação, é a caída da chuva na terra. Então, a água ela passou por evaporação e condensação. As duas mudanças de estado físico que formam a chuva. Evaporação, condensação. Evaporação é a transformação da água, é a mudança de estado físico da água do estado líquido para gasoso. Condensação, gasoso para líquido. Então, para formar a chuva é dessa forma. Existe também uma outra mudança de estado físico que eu vou chamar de sublimação. Eu trouxe para você essa naftalina. Essa naftalina, como você percebe, ela está no estado sólido. Então, ela está no estado sólido e se você deixar essa naftalina muito tempo, com o passar do tempo você chega e essa naftalina já diminuiu, já mudou o seu estado físico, ela já evaporou. Então, essa mudança de estado físico do sólido para o gasoso, eu chamo de sublimação. Vamos verificar aqui se você estava ligado na aula, se você aprendeu. Vamos aqui. A água é uma substância que se apresenta nos 3 estados físicos, líquido, sólido e gasoso. Para que ocorra a formação da chuva, é preciso que a água passe por algumas mudanças de estado físico. Quais são essas mudanças? Nós já aprendemos que existem 2 mudanças, evaporação, condensação. Na verdade, eu já respondi essas questões ao abordar para vocês como forma a chuva. Outra atividade é analise essa charge e compete à fala dos personagens. Essa charge, ela fala, né, então, por que a água no varal, da roupa no varal, seca, mesmo em temperatura ambiente? Porque ela vai evaporar de uma forma mais lenta. Por isso é que a água demora a roupa no varal demora um pouco mais a secar. Porque é uma evaporação que acontece na temperatura ambiente de uma forma mais lenta e você só percebe porque a roupa seca. Espero que você tenha gostado da aula, porque nós trabalhamos as mudanças de estado físico da matéria, que é fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima. Te aguardo até a próxima aula. Muito obrigada.